Você já chorou assistindo a um reality show? Não precisa responder em voz alta. Mas se a resposta for sim, e para a maioria das pessoas eu quero que você pense numa coisa. Você não chorou pelo talento. Você já ouviu cantores tecnicamente superiores em uma playlist do Spotify e não sentiu absolutamente nada. Você não chorou pela competição. Torneios esportivos têm competição de sobra e raramente fazem alguém chorar na sala de casa. Então por quê? Por que um desconhecido em uma tela de TV consegue, em 3 minutos, produzir uma reação que a maioria das pessoas não consegue provocar em anos de convivência? A resposta não está no palco. Está muito antes dele. Reality shows são, talvez, as maiores máquinas de storytelling que existem hoje. Não porque inventam histórias, mas porque são extraordinariamente bons em pegar a história real de uma pessoa, com toda a sua dor, com todo o seu custo, com toda a sua verdade, e apresentá-la de um jeito que é impossível ignorar. E hoje eu quero te mostrar como eles fazem isso e o que você pode aprender com isso. Em 2007, uma mulher de 47 anos chamada Susan Boyle entrou no palco do Britain's Got Talent. Ela morava sozinha, numa pequena cidade da Escócia. Nunca tinha sido beijada, cuidava da mãe doente e tinha um sonho, que guardava há décadas: ser cantora profissional. Quando ela disse isso para os jurados, a plateia riu. Não de maldade, de incredulidade. O cérebro humano é uma máquina de previsão. E tudo naquela cena dizia: isso não vai dar certo. E então ela abriu a boca. O que aconteceu nos 90 segundos seguintes é um dos momentos mais assistidos da história da televisão. Não porque a voz era perfeita, mas porque a distância entre o que todos esperavam e o que chegou era tão absurda que o sistema nervoso das pessoas simplesmente não conseguiu processar sem se emocionar. Mas aqui está o que eu quero que você perceba. Os produtores do programa não inventaram nada. A história de Susan Boyle era real. A solidão era real. O sonho era real. A dor de décadas guardando algo dentro de si era real. O que os produtores fizeram foi escolher o que mostrar e em que ordem mostrar. Isso é storytelling. Não é manipulação. É curadoria. É a arte de pegar a matéria-prima da vida de uma pessoa e organizá-la de um jeito que outras pessoas possam sentir o peso daquilo. E é exatamente isso que os melhores reality shows fazem melhor do que quase qualquer outra forma de mídia que existe. Se você assistir com atenção a qualquer grande momento de reality show, seja no American Idol, no The Voice, no MasterChef ou no BBB, você vai perceber que a mesma estrutura se repete. Sempre. 3 elementos, sempre os mesmos. O primeiro é o contraste. Antes de qualquer performance, o programa estabelece uma expectativa baixa. A edição mostra o nervosismo do participante nos bastidores, o olhar cético dos jurados, a plateia inquieta. Esse contraste é construído deliberadamente, porque quanto maior a distância entre o que você espera e o que acontece, mais forte é a reação emocional. Quanto maior a quebra de expectativa, maior é o impacto. O segundo é a vulnerabilidade. Todo participante que vira fenômeno carregou algo verdadeiro para o palco. Ian Tong carregava o luto pelo pai. Susan Boyle carregava décadas de um sonho adiado. No MasterChef, os cozinheiros amadores carregam histórias de superação, de identidade, de pertencimento. No BBB, os momentos que o Brasil para assistir
quase sempre envolvem alguém sendo genuinamente humano, com medo, com dor, com alegria real. Ninguém chora por competência. As pessoas choram por coragem. E a coragem de ser vulnerável numa tela diante de milhões é o que abre o coração de quem assiste. O terceiro é o espelho. Este é o mais sutil e o mais poderoso. Quando você chora assistindo a um desconhecido num reality show, você não está chorando por ele. Você está chorando por você. A história dele acordou algo que estava guardado em você. A superação dele ativou uma memória de quando você também precisou superar. Os melhores participantes de reality, conscientemente ou não, escolhem músicas, palavras e gestos que funcionam como espelhos. Você olha para eles e vê algo de si mesmo. E nesse momento, a conexão deixa de ser com um desconhecido na tela. É com a sua própria história. Em 2023, o American Idol teve uma temporada cheia de vozes extraordinárias. Tinha cantores com mais técnica que Yeon, com mais experiência, com apresentações mais elaboradas. Yeon venceu. Por quê? Antes de subir ao palco, os produtores contaram a história do pai. E Hilary Tong era músico, era o herói do filho. E tinha morrido meses antes das audições, de uma doença cardíaca. O garoto de 16 anos chegou ao programa carregando um luto que ainda não tinha lugar para ir. E então ele escolheu cantar Monsters, de James Blunt, uma música sobre um filho que perde o pai, sobre o arrependimento de não ter dito o suficiente enquanto havia tempo. Percebe o que aconteceu? A história real e a letra da música se alinharam de um jeito tão preciso que a performance deixou de ser performance, virou depoimento. E você não consegue assistir a um depoimento verdadeiro sem sentir alguma coisa. Isso não é coincidência, é storytelling funcionando no seu nível mais alto, quando a história que você conta e a história que você viveu são a mesma história. O talento abriu a porta. A história fez as pessoas entrarem. Você provavelmente não vai aparecer em um reality show, mas você vai, em algum momento, talvez essa semana, precisar convencer alguém de que algo importa. Numa reunião, numa entrevista, numa apresentação, pedindo um aumento, vendendo uma ideia, tendo uma conversa difícil com alguém que você ama. E a tentação nesses momentos é chegar com dados, com argumentos, com lógica implacável. Mas o cérebro humano não foi feito para ser convencido por dados. Foi feito para ser movido por histórias. Isso não é opinião, é neurociência. Quando você ouve uma história verdadeira, o seu cérebro libera ocitocina, o mesmo hormônio da conexão, da confiança, do vínculo. Os dados ativam a análise. A história ativa a emoção. E são as emoções que nos levam a agir. Os reality shows sabem disso. É o negócio deles. Mas a estrutura que eles usam não pertence à televisão. Ela pertence a qualquer pessoa que tem uma história verdadeira para contar. Contraste. Mostre de onde você veio. Vulnerabilidade. Mostre o que custou. Espelho. Mostre o que isso tem a ver com quem está te ouvindo. Não precisa ser épico. Não precisa ser dramático. Só precisa ser verdadeiro. Porque no final, o que move as pessoas não é a grandiosidade da história. É o reconhecimento. É aquele momento em que alguém olha para você e pensa: eu também já senti isso. E quando isso acontece, quando a sua história toca a história de outra pessoa, você não está mais apenas comunicando. Você está conectando. E conexão é a forma mais antiga e mais poderosa de influência que existe. Reality shows não vendem talento. Vendem histórias.
E o que eles descobriram depois de décadas produzindo os momentos mais assistidos da televisão mundial é algo que os grandes comunicadores já sabiam muito antes da televisão existir: que a melhor maneira de dar valor a uma ideia é através de uma história, que para capturar a mente das pessoas é preciso primeiro conquistar o coração, e que todo mundo, sem exceção, tem uma história que vale a pena ser contada. Me conta nos comentários qual foi o momento de reality show que mais te afetou e por que você acha que foi aquele especificamente. E se você quiser ver essa mesma estrutura funcionando num contexto completamente diferente, dentro de uma operação de espionagem que enganou Hitler e mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial, o link está aqui.